Olá, 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 boa noite. Eu sou o Miguel Alisson. Alguém tá online? Alguém tá online? Quem já tiver, já dá o ok aqui. Vamos lá. Alô, alô, boa noite. Tudo bem? Aqui é Pastor Miguel Alisson, da Igreja Cristã Evangélica de Sobral. Estamos aqui nos preparando para mais uma live, tá certo? Quem já estiver entrando, já dá um sinalzinho aqui, já se identifica, para a gente ter esse momento de interatividade antes de eu começar aqui a minha fala, tá bom? Vamos lá, quem é que já chegou? Denis, tá bom, Denis trocou, né, Denis? Beleza, show de bola. Gutenberg, tamo junto aqui, pastor. Eu, Dadá, Nogueira e Ana Paula. Rapaz, vocês estão transmitindo coronavírus, misericórdia. Vai pra casa, Nogueira, vai pra casa, Ana Paula. Mas que bom, que bom. Eu, por mim, estaria junto com vocês também, tá bom? Vamos lá. Quem já estiver entrando, vamos aqui pra gente ir nos preparando, né? Carlos Jefferson chegou na hora. Show de bola. Grande Ingede, Deus abençoe. Boa noite para vocês. Irmã Alice, oi, boa noite, pastor. Deus abençoe você grandemente. Saudade tá grande, minha irmã. Deus abençoe, viu? Ontem o Apolo estava orando por você, pelo bom velhinho, pelo Heitor, dizendo que estava com muita saudade de vocês. Bichinho. Deus abençoe grandemente a nós. Vamos lá, povo lindo de Deus. Miriam Romão, tudo bem, Miriam? Deus abençoe sua vida. Boa noite para todo mundo. Quem já estiver chegando, já se identifica aí para a gente poder ver quem está online, tá bom? Monique, olá Monique, Deus abençoe, boa noite para você. Minha querida Luana, eita, Luana, ó, coração, coração, coração. Deus abençoe, Luana. Juntou o povo aí da tua casa para ouvir? Dá tempo ainda, viu? Chama o povo aí. Beleza? Cibele, boa noite, pastor. Tudo bem, Cibele? Que alegria, viu? Espero que por aí na sua cidade esteja tudo bem, tudo direitinho, né? Deus abençoe você, sua família, viu? Mande lembrança para sua mãe, tá bom? A Miriam tá mandando um alô pro seu Calbi. Seu Calbi! Boa noite, seu Calbi. Deus abençoe sua vida. Fica ligado aí na live. Já... O Jackson tá aqui, já tá online. Tá pedindo para dar um alô aqui pro seu Cauí. Já dei. Beleza, beleza. Vamos lá, povo lindo. Temos aqui ainda 2 minutos para a gente poder começar, tá bom? Chegando aqui o nosso tempo. Espalhem aí o link. Quem não entrou, que cada um possa fazer parte, tá bom? Miriam tá dizendo aqui que para chamar o Luan, né? Sobrinho do Jackson. Luanzão! Sobrinho do T. Jackson, vem assistir, cara, a live. Foge não, mano. Irmã Lucinha, boa noite, irmã Lucinha. Você tá vendendo água ainda? Tô doido tô precisando de água, viu? Vou pegar na sua casa depois. Miriam, tá bom. A Cibele tá dizendo aqui que ela mandou um abraço. O Joseph já chega, tá bom. Abraço pro grande Joseph. O Carlinho tá dizendo, fala aí com o Arthur. Arthurzão, cara, eu vi a tua Bíblia nova, cara. Que Bíblia bonita, viu? Não deixa a goteira pegar nela não, tá bom? E é pra ler. Deus abençoe grandemente. Irmão Josué, boa noite, irmão Josué, tudo bem por aí? Tudo na tranquilidade? Tatiana Amaral, boa noite, pastor Miguel. Boa noite, Tatiana, Deus abençoe sua vida, seja bem-vinda aqui nesse canal, tá bom? A Tatiana tá falando de Nova Russas, legal, legal, Deus abençoe. Cidade aí do Gutenberg, cidade aí da Milka, beleza pura. Vamos lá, povo lindo, quem for entrando já vai se identificando, por favor. Vamos começar em poucos segundos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Monique tá pedindo aqui para eu mandar um abraço para a vozinha da Monique. Vozinha da Monique, um abraço para a senhora. Deus abençoe grandemente, viu? Temos orado pela sua vida. Fique conosco. Vamos lá, povo lindo. Vamos começar. Irmã Joélia, parente. Esse sobrenome é de rico, viu? Irmã Joélia, Deus abençoe, minha irmã. Que saudade, viu? Espero que esteja tudo bem por aí.
Manuel, boa noite, pastor Miguel, forte abraço, abração, meu querido, doido para comer cuscuz na sua casa, viu? Espero que isso termine logo para a gente poder se ver, em nome de Jesus. Vamos lá. Vamos começar, pessoal. Mais uma vez, boa noite a todos. Me chamo Miguel Alisson, sou pastor da Igreja Cristã Evangélica de Sobral. E pelos motivos aqui dessa pandemia, dessa desordem social, né? Nesse momento em que nós estamos vivendo, estamos aqui tentando nos adaptar, usando a tecnologia para que, mais uma vez, a mensagem de Deus possa ser espalhada. Estamos tentando fazer uma reunião de igreja, ainda que não estejamos conectados geograficamente, fisicamente, estamos conectados, ou pelo menos tentando nos conectar no mesmo pensamento, no mesmo ponto de vista, no mesmo propósito. Isso porque uma fé em Cristo é que nos une, o Espírito Santo do Senhor é que tem sido o grande responsável por tudo isso acontecer, tanto no mundo quanto também nas nossas vidas. Ele tem deixado com que isso acontecesse conosco, tem mandado para que a gente possa aprender dele. E hoje eu quero poder falar com vocês coisas que a gente pode aplicar para a nossa vida, tentando ver como é que em momentos de dificuldade, em momentos em que eu não consigo fazer aquilo que eu quero, onde de certa forma a minha liberdade e a sua liberdade está sendo privada, limitada, né? A nossa liberdade de ir ao centro fazer alguma compra, ou mesmo de alguns de trabalhar, tudo isso tem sido atrapalhado. Eu quero ver com vocês essa noite como é que a gente pode aplicar e aprender algumas coisas de Deus, trazendo para a nossa vida, e a ideia também é que mais cedo ou mais tarde a gente compartilhe com outros aquilo que temos aprendido com Deus, tá bom? A ideia é que nenhum de nós vai ser perfeito aqui nessa terra, todos nós ainda seremos carregados pela mancha do pecado, ainda falaremos bobagem, faremos bobagem, pensaremos bobagem, tomaremos algumas atitudes que não glorificarão a Deus, mas nós estamos desejando melhorar, e a nossa vida, a daqueles que creem em Jesus Cristo pela fé, tem sido aperfeiçoada dia após dia, de modo que eu tenho me tornado menos parecido comigo mesmo e tenho me tornado mais parecido com Jesus. Essa é a regra para todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração. Tá bom? Então, eu quero que vocês mirem em Hebreus, abram aí em Hebreus, e antes de eu ler, eu quero fazer aqui algumas perguntas para vocês. Então, Gutenberg ou Ozeládia, já clica rapidamente aí e serve para todo mundo aí, tá bom? Qual o sentimento que tem tomado conta da sua vida nesses últimos dias? Coloca aí numa só palavra e eu quero ler aqui para vocês, tá bom? Antes de eu começar a minha leitura, eu quero fazer esse exercício aqui com vocês. Vamos lá, deixa eu ler aqui quem é que tá ok. Vamos lá. Irmã Ivoneide, boa noite, irmã Ivoneide. Que saudade desgraçada de você, viu? Espero que esteja bem, espero que a irmã Ivone também esteja bem, tá bom? Lucinete tá mandando boa noite. Boa noite, Lucinete. É um prazer nosso ter você aqui com a gente. Nos acompanhe, por favor. E tenha misericórdia de mim, porque eu falo demais. Espero poder ser bem mais direto hoje do que eu fui no domingo. A irmã Lucinha está dizendo que a irmã Maria está mandando um boa noite, né? Boa noite, irmã Maria. Deus abençoe sua vida, viu? Irmã Gracinha já está ok. Irmã Gracinha, cheiro para você. Irmã Terezinha também. Grande Eudes, tá aqui ok. Eudes, boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez aqui a essa live. O Denis está mandando aqui um abraço para a Lagoa de Santo Antônio. Um abraço, Lagoa de Santo Antônio. Deus abençoe essa cidade maravilhosa. Denise de Paula, boa noite, Denise. Deus abençoe. Seja bem-vinda aqui à nossa live, tá bom? Espero que você fique acompanhando. Irmã Euládia está mandando boa noite. Boa noite, irmã Euládia. Isaac está fazendo assim. Eu acho que é a oração. Aline Paula, boa noite. Alinilda, Deus abençoe você, sua casa, grandemente, tá bom? Irmã Ângela, boa noite, minha irmã, que saudade. Espero que você esteja bem, viu? Selma do Massapê. Meu Deus, nossa amada irmã Selma, que alegria. Beijo pra você, minha irmã. Você sabe o quanto que é amada por nós, né? Cristiane, boa noite, Cristiane. Deus abençoe sua vida, tá bom? A Monique tá dizendo que a mãe dela tá aqui também. Mãe da Monique, ó. Beijo pra senhora. Deus abençoe grandemente sua vida. Vamos lá, pessoal. Quais os sentimentos que têm tocado ou marcado a sua vida ao longo desses últimos dias ou dessas últimas 2 semanas? Por favor, coloca aqui que eu quero comentar aqui esses sentimentos. Uma palavrinha só, escrevam aí pra gente poder ter noção, tá bom? Não precisa nem você explicar muito, não.
Só coloque aí o sentimento que tem marcado a sua vida durante esses últimos dias, né? Esses dias de quarentena, esses dias de privação de liberdade, de trabalho, etc, etc. Vamos lá, enquanto alguns escrevem, outros, por favor, abram aí na carta de Hebreus. Quero ler uma passagem para vocês, uma passagem importante, bonita, mas eu quero que vocês coloquem os sentimentos aí. O Denis, a Dayana está colocando aqui gratidão. E eu acho que gratidão é importante, irmãos, porque em tempos de dificuldade nós precisamos nos lembrar daquilo que Deus tem feito na nossa vida e de que a nossa situação ela é muito melhor do que nós poderíamos merecer, né? Não estamos em tempos de guerra, o nosso país ainda está bem, a gente não está, espero que a gente nem passe por isso, mas a gente não está passando pela experiência dolorosa de muitos na Espanha, de tantos outros na Itália, onde estão perdendo aí mais de 800 pessoas, né, por esse vírus terrível todos os dias. Na Itália já superou 12 mil pessoas há muito tempo, né, 12 mil óbitos, né, por causa do coronavírus. Então temos que ter gratidão, né? Temos acesso aqui ainda às pessoas da nossa casa. Talvez o tempo na nossa casa seja um tempo que Deus esteja nos dando para valorizar mais as coisas que talvez não valorizássemos como deveríamos, né? Muito bem, gratidão. A irmã Ivoneide está dizendo que está faltando louvor. É verdade, eu ainda pensei em trazer um violão para a gente louvar aqui, mas a covardia bateu no meu coração e eu abri, viu, irmã Ivoneide? Espero que domingo a gente possa fazer um louvorzinho aqui, tá bom? Tenha misericórdia da minha voz. O Carlinho está dizendo um pouco apavorado, né? O sentimento de pavor. Eu acho que isso só não faz parte da vida daqueles que não estão nem aí. Tem muita gente que não está nem aí mesmo. Muita gente está só chateada pela situação da privação de trabalho e essa privação domiciliar. Mas esse sentimento, o pavor, ele vem na vida do cristão, mas ele não fica por muito tempo. Ele é como aquele hóspede chato, né? Que a gente deixa na nossa casa um dia, dois, talvez um final de semana, mas logo, logo a gente torce para que vá embora. E esse é o sentimento. O pavor vem, mas a gente quer que ele vá embora o mais cedo possível. Irmã Selma está aqui colocando, né? Muito bom, né? Tá junto com os irmãos. Carlos Jefferson, falando lá de Crateús, está dizendo de calmaria. Que legal, Carlos Jefferson. Aproveite essa calmaria e faça um ótimo uso dela para que o nome do Senhor seja glorificado, né? Irmã Orquídea está dando boa noite, minha querida. O Gutenberg avisa aqui, né, que a Ana Paula está colocando aqui um sentimento de angústia. E angústia, irmãos, é como se o nosso coração tivesse sufocado, né? O coração tivesse apertado. Eu tenho ideia, né? Eu tenho ideia do porquê que a nossa amada Ana Paula está com angústia. Ela tem compartilhado comigo aqui alguns áudios. E talvez seja uma boa ideia a gente continuar fazendo isso uns com os outros, né? Compartilhando, transmitindo aqui, compartilhando alguns dos nossos sentimentos, para que a gente nem sorria sozinho, nem chore sozinho. É muito bom a gente fazer isso quando nós temos uma família, e graças a Deus nós temos uma família, a família da fé. Gutenberg está colocando aqui que o Nogueira está dizendo saudades, né? Saudades. Que bom, Nogueirão. Deus abençoe, rapaz. Quando isso tudo acabar, né? A Natália já estava dando aqui a ideia na nossa escola dominical, ser aqui uma ceia do Senhor para a gente celebrar a comunhão que temos em Cristo e depois um junta-panela, né? Uma almoção para todo mundo para matar essa saudade, né? E a Ozeládia está colocando aqui desespero. A Ozeládia é agoniação em pessoa. Pensa na mulher agoniada, né? Tenha calma, Ozeladinha. Vai dar certo, como dizia nosso querido Hamilton, né? Vai dar certo. Mas esse desespero, ele também, parecido com o pavor, não pode ficar muito tempo na nossa vida, não. Ele vem, mas daqui a pouco ele vai se embora. Então, te acalma, viu? Te acalma, Zeladinha. A Milka está escrevendo aqui, consegui chegar. Seja bem-vinda, Milka, viu? Deus abençoe a sua vida. Irmã Orquídea, né? Cadê o Apolo? Bote ele para louvar, tá bom? Domingo, se Deus quiser, a gente louva, né? A Natália está colocando aqui ansiedade, mas ao mesmo tempo contentamento, né? Parece não ter nada a ver os dois, mas é isso que muitas vezes encontramos na nossa vida. A gente, por um lado, tem essa ansiedade, essa expectativa de querer adiantar
aqui o futuro, mas ao mesmo tempo nós temos um contentamento de sabermos que estamos seguros nas mãos de Deus e temos um Deus que não está de quarentena, viu, irmãos? Glória a Deus por isso. A irmã Ângela está colocando aqui que sentimentos como amor e comunhão, né? Legal, o amor é incrível. Luana está dizendo aqui que está passando pela experiência de descanso no Senhor. Que bom, Luana. Que bom. Aproveite, porque quando acabar isso a gente tem que voltar com tudo. A gente tem que trabalhar redobrado. Jackson está colocando aqui que agradeceu ao Nogueira, que foi hoje visitar lá na fruteira, junto com a Ana Paula. Que bom. O Nogueira e a Ana Paula estão sendo aqui excelentes agentes de transmissão do vírus. Eles estão andando para tudo quanto é canto, só infectando as pessoas. Tem misericórdia, meu Deus, desse povo. A Milka está colocando aqui que está de férias, né? Que férias maravilhosas, né? Graças a Deus, na casa dela tem piscina, tem tudo, e ela fica aqui pegando sol o dia inteiro, né? Tomando Coca-Cola bem gelada. Raíssa, boa noite, pastor. Boa noite, Raíssa. Deus abençoe. Irmão Ozete Araújo, boa noite, meu amado irmão. Manda esse link aí para os irmãos dos terrenos novos, tá bom? A Aninha tá colocando aqui que medo, né? E ao mesmo tempo sentindo o cuidado e o amor de Deus. É muito legal isso, quando a gente aprende no livro de Daniel, com o profeta Daniel, de que Deus nos salva. Nos salva onde, irmãos? Nos salva na cova, mas não nos salva da cova dos leões. Então, a mesma coisa, ele não nos priva da tempestade, mas ele está conosco lá na tempestade. Que bom. Jackson está colocando aqui sentimento de vitória, mesmo em tempos difíceis, é isso mesmo. Glória seja dada ao Senhor. A Denise está colocando aqui que é um tempo de aproximação com Deus muito bom, aproveite, né? Tem gente que está colocando a leitura em dia, graças a Deus eu também estou conseguindo ter contato com muitos capítulos da Palavra do Senhor ao longo do dia e tem sido proveitoso e produtivo para a minha vida. A Monique está colocando aqui dependência do Senhor. É isso mesmo, a gente tem o que fazer, né? Então a gente tem que aprender isso por bem, a sermos dependentes. É aí, Monique, a gente toma o nosso chazinho de Simancol bem quente, sem açúcar, e descobre que na verdade a gente não manda nem no próprio dia da nossa vida. Deus é quem faz tudo. Isaac está colocando aqui esperança, muito bem, Isaac. Né? E a nossa esperança, lembrando, não é uma mera expectativa, é uma certeza daquilo que o Senhor Jesus nos prometeu. E é por isso que o crente, quando está desanimado, precisa rever as promessas do Senhor para que a esperança seja reacesa em sua vida. Nossa amada Vivi está colocando aqui muitas incertezas, mas eu estou só confiando em Deus e vivendo um dia de cada vez. Perfeito, Vivi. Perfeito, né? E eu acho que esses dias estão sendo bem mais prolongados do que a gente imaginava. Mas é isso aí. Que Deus nos abençoe grandemente. O Gutenberg colocou aqui que o Nogueira começou a tossir aqui. Misericórdia, né? Irmão Josué, ô povo de Deus, Igreja Cristã Evangélica, estou morrendo de saudades. Todos nós, irmãos. A irmã Selma também está dizendo que está morrendo de saudade. Né? A irmã Joélia está dizendo que estava com o mesmo pensamento da Natália, né? Fazer uma ceia e um junta-panela para matar essa saudade. Amém, glória a Deus. Vamos fazer isso, torar o bucho, né? Como diz nosso amado irmão Antônio Caetano dos Santos. Aristeu está colocando aqui muito trabalho. Campanha solidária, mãos que ajudam. Muito bom, Aristeu. Deus abençoe e continue te usando aí grandemente. A Milka coloca aqui fé, gratidão, firmeza, clamor e evangelização. Eita, um tanto de sentimento que a Milka colocou. Muito bem, irmã Milka, que Deus ajude você a continuar crescendo nesse fervor, né, nessa conexão com o Senhor e que esses sentimentos sejam frutos dessa relação com o Pai. Né? Ela está colocando aqui também muita gratidão. Obrigada, Ana Paula. Natália está dizendo, né, a Milka é tão crente. Um pouco de saudade. Então, pessoal, vamos lá. Legal demais, a gente compartilhou aqui nossos sentimentos. Agora que você já abriu em Hebreus, mire, por favor, no capítulo de número 12. Eu quero ler para você uma porção do capítulo 12. E enquanto, ou melhor, depois que você tiver aqui ou o seu aplicativo ou a sua Bíblia, eu acredito que a Bíblia, né, porque os celulares estão aí todos conectados na live. Queria que você abrisse Hebreus capítulo 12. Se você não tem Bíblia, escute com muita atenção. Eu lerei na nova versão internacional, tá bom? Sibeli coloca aqui aperfeiçoamento da confiança. Muito bom, né? Muito bom, Sibeli. Deus desenvolva isso cada vez mais na sua vida. Então vamos orar, povo lindo. Se junte a mim, por favor, em oração. Feche os seus olhos. Eu quero fazer um comentário sobre esse texto e trazer aqui algumas aplicações para as nossas vidas, tá bom? Feche os seus olhos, ore comigo, por favor.
Grande Deus, obrigado por essa noite, obrigado por mais uma oportunidade de estarmos juntos, reunidos, tentando nos conectar, Senhor Deus, em um só pensamento, em um só sentimento para contigo. Que a tua palavra, lida, explicada e aplicada, possa servir como alimento às nossas vidas. Une cada vez mais as famílias em seus lares, cuida das nossas casas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Vamos lá, Hebreus capítulo de número 12, versículo 1 diz o seguinte: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Quero ler só até aqui, li 4 versículos de Hebreus. Hebreus é um dos livros mais difíceis, complexos, complicados de toda a Bíblia Sagrada. Não se sabe, para você ter ideia, quem escreveu Hebreus. Se foi Paulo, se foi Apolo, se foi Priscila ou tantos outros, ou se foi Barnabé. Há muitos candidatos, há muitos suspeitos, mas não há nenhum tipo de evidência interna de que alguém que nós conhecemos que tenha escrito, né? Temos apenas uma ideia, apenas supomos que tenha sido algumas pessoas. Então, a carta de Hebreus é uma carta incrível, ela está num formato de pregação. Quem escreveu tem uma intelectualidade extremamente avançada, né? Está escrevendo com um estilo muito grego, uma forma de pensar erudita, como diz nosso amado irmão José Osete Araújo. E o livro todo, como eu disse, num formato de pregação. E o intuito, o objetivo desse livro, dessa carta escrita aqui, é para alguns judeus que haviam crido no Senhor Jesus Cristo e por esse motivo de terem crido no Senhor Jesus Cristo estavam passando por grandes dificuldades. Suas vidas estavam sendo ameaçadas, eles estavam sendo constrangidos a abandonar a fé no Senhor Jesus Cristo e voltar para o judaísmo, voltar para a sua religiosidade. Então, lembra que a palavra do Senhor no Antigo Testamento começa a estabelecer o palco, a construir o palco para que Jesus Cristo, no início do Novo Testamento, entre em cena e ganhe todo o foco e toda a atenção. Quando, então, eles abandonam a Cristo, eles estão simplesmente abandonando a pessoa amada por uma simples fotografia. Eles estão trocando a realidade por simples sombras da realidade. Então havia uma tentação, havia uma tensão aqui no ar de fazer com que esses crentes deixassem sua fé cristã para trás e voltassem para o judaísmo. Por quê? Porque ser judeu naquela época não era nenhum problema, não era nenhum crime. E muitos cristãos, naquele exato momento, estavam sendo perseguidos, inclusive tanto pelos judeus quanto pelo Império Romano. Então, a tentação aqui desses amados irmãos era dupla. Eles tinham que lutar contra outros judeus e lutar contra os romanos, contra um sistema de pensamento que tentava sufocar a sua fé. Então, quem escreveu Hebreus escreve com o intuito, com o objetivo de fortificar a fé dessas pessoas. De modo que o tema que sobressai do primeiro capítulo até o último capítulo, o capítulo de número 13, é de fato como Cristo é superior, como Cristo é belo, como Cristo, ele de fato é a resposta de que nós precisamos. Então, ele vai argumentar de forma profunda e mostrar que diante de todo o Antigo Testamento, tudo que funciona ali só funcionava porque estava apontando para Cristo. E por esse exato motivo, por ter Cristo chegado, não fazia mais sentido olhar para trás. Do mesmo jeito que quando alguém não está perto, manda-se uma carta, manda-se uma fotografia para que haja lembrança, mas quando se está junto, nem a fotografia, nem a carta tem tanto sentido quanto a própria presença física da pessoa amada.
O autor de Hebreus está mostrando que Cristo é a pessoa amada que está presente hoje e por isso não podemos nem devemos abandonar. Muitas coisas já foram faladas e chegamos já quase no finalzinho do livro de Hebreus, dessa carta incrível e maravilhosa, e temos aqui dicas incríveis, sensacionais no capítulo 12. Só que no capítulo 12, né, vem, obviamente, antes do capítulo 11. Por favor, se você não conhece o capítulo 11 de Hebreus, leia com muita atenção. Porque no capítulo 11, esta pessoa que escreveu este livro, esta carta maravilhosa, magnífica, vai falar de vários heróis da fé. De pessoas como Abraão, de pessoas como Enoque, pessoas como Noé, Davi, outros e outros. Vai mostrar que essas pessoas, pela fé, tomaram atitude e fizeram coisas que o mundo duvidava. E o final do capítulo 11 mostra que essas pessoas que viveram pela fé e que estavam dispostas a enfrentar o mundo, enfrentar qualquer tipo de coisas que fossem contra a própria fé deles, né? Firmando cada vez mais os seus passos no Senhor, vai mostrar que essas pessoas viveram, muitas morreram, e o autor mostra que o mundo não era digno de pessoas como esta. Ou seja, eles eram mais do que o mundo merecia. E então, depois de falar sobre esses heróis da fé, depois de falar sobre as atitudes dessas pessoas que viveram pela fé no Senhor, acreditando na promessa do Messias, o Senhor Jesus Cristo, ele então chega no capítulo 12, mostrando que essas pessoas que já foram, funcionam como uma torcida na arquibancada por nós. Não está claro? Vou tentar lhe mostrar ao decorrer dessa explicação. Fique atento, por favor. Então, as primeiras palavras no capítulo 12 são as seguintes. Portanto, também nós, ou seja, os cristãos, aqueles que já colocaram o seu coração no Senhor Jesus Cristo, já renderam a sua vida pela fé no Senhor Jesus Cristo, essas pessoas estão rodeadas de uma grande nuvem de testemunhas, né? Que testemunhas eram essas? São aquelas testemunhas que viveram no passado. Ou seja, na vida que a gente vive hoje, cada um de nós tem ou já tiveram dificuldades pelo simples fato de se crer no Senhor Jesus Cristo. Eu, por exemplo, no ano de 2007, até janeiro de 2007, eu estava trabalhando numa banda em Fortaleza e a banda tocava na noite, né? Eu trabalhei muito tempo na noite de Fortaleza. E aquele não era um ambiente para cristão trabalhar. De fato não era. Eu era um estudante e eu chegava 3 horas da manhã, nas madrugadas, e 6 horas da manhã estava acordado para ir para o colégio, né? Eu estudava pela manhã. Aquilo não era vida para mim, não. E sabe o que acontece? O Senhor me incomodou. Eu entendi que aquele não era um ambiente para um cristão trabalhar, um cristão estar. Orei ao Senhor e decidi sair da banda. Todo mundo era legal, todo mundo me tratava bem. Meus pais muito pobres, eu não tinha nenhuma condição financeira, então era um dinheiro que era muito útil, me ajudava demais. Então eu orei ao Senhor, me aconselhei com algumas pessoas e então tomei a decisão de sair da banda. Gente, quantas pessoas apareceram para mim para mostrar que não, Deus entende, isso aí é fanatismo, eu acho que você está ficando doido, eu acho que você está esticando a baladeira. Mas não, seguir a Jesus verdadeiramente exige um preço que nós devemos estar dispostos a pagar. Ou seja, quando o próprio Senhor Jesus Cristo me chamou, o que ele falou para mim, olha, Miguel, precisava negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e segui-lo. Ora, não dá para fazer isso sem que haja sofrimento, sem que haja dor, né? Meu coração queria continuar na banda, eu precisava daquele dinheiro, mas quando eu tomei essa decisão, muitas pessoas começaram a dizer que eu era fanático e me criticaram, e eu me sentia muita vergonha. Para vocês terem ideia, eu era um jovem de 17 anos na época, e eu não queria falar para as pessoas da banda o motivo pelo qual eu iria sair. E quando eu disse, depois deles me sufocarem de perguntas, eu disse que eu queria me dedicar e ser um crente verdadeiro, eles começaram a rir da minha cara, eu fiquei como um idiota, sabe? No meio daquela roda, e todos dizendo, vai sair para ser pastorzinho e tal, e eu retrucando como um adolescente, não, cara, você pastorzinho não, coisa nenhuma, não vou ser pastor, né?
tanto tempo se passou e eles estavam certos, né? Eu me tornei pastor e não me arrependo. Aquela foi uma das melhores decisões que eu tomei em toda a minha vida. E nos momentos de dificuldade, sabe o que é que eu lembrava? Eu lembrava que o meu sofrimento era muito pequeno, comparando com o sofrimento que grandes homens e mulheres já passaram lá no passado. Já enfrentaram anos, décadas, centenas de anos atrás, né? E como tem gente hoje espalhadas pelo mundo que tem sofrido grande dificuldade pelo simples fato de serem crentes, né? Algumas mulheres têm seus esposos, né, que os abandonam, tem filhos, tem pais que os criticam, né? Perdem amigos, alguns perdem o emprego, porque não querem mais fazer, não querem mais mentir, não querem mais fazer falcatrua para o chefe, acabam sendo demitidos por causa da fé. A pergunta é, vale a pena? Vale a pena perder por causa da fé? Será que não seria mais fácil pensarmos que Jesus entende? Não. Jesus não entende, Jesus exige que a gente tome o mesmo passo que ele tomou. E eu quero mostrar para vocês quais foram os passos do Senhor. De modo que há então uma grande testemunha, né? Há uma grande testemunha torcendo por nós. Então, na luta da fé, na vida cristã, é como se eu estivesse aqui e Abraão estivesse na arquibancada. Vai, Miguel! Vai, Miguel! Vai, Miguel! Torcendo por mim. A vida dele foram exemplos para mim, porque ele é o pai da fé. A conduta dele se torna um exemplo para me incentivar, para me inspirar a fazer exatamente aquilo que precisa ser feito. Ou seja, seguir a Cristo tem a ver com se despedir de um bocado de coisa. Até que ponto estamos dispostos a fazer isso? Aqueles amados irmãos que estavam ouvindo e lendo a carta que estamos lendo aqui para vocês, a carta aos Hebreus, eram pessoas que estavam passando por essas dificuldades. A palavra então continua. Estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Livremo-nos de tudo o que nos atrapalha. A ideia é exatamente isso, e do pecado que nos envolve. Estamos como uma competição, onde, biblicamente, não temos margem para usarmos, preste bem atenção, não estou dizendo que você está errado em usar esse termo, caminhada cristã. Mas eu estou dizendo que você poderia estar muito mais certo em utilizar o seguinte termo, carreira cristã, ou corrida cristã. Para outros até, competição cristã. Eu não estou na caminhada. Caminhada é aquele negócio sem pressa. Não, corrida, irmãos, é dor no calcanhar, é fôlego faltando, a gente quer desistir, a gente quer jogar a toalha, mas sabe o que é que acontece? A torcida está ali gritando para que eu continue. E o nosso grande desafio é concluir a prova, é terminar a nossa carreira de forma correta, né? Não estamos competindo para quem é que vai chegar em primeiro lugar. Não, não é essa competição. O desafio é continuarmos a corrida e chegarmos até o fim. Como nas maratonas que acontecem hoje, as maratonas de rua, maratona de 5 km, 10 km, 20 km, cada um que conclui a prova recebe uma medalha. Aquela medalha é simbólica, da mesma forma que aquela pessoa que hoje corre e consegue chegar ao fim, prova para si mesmo que foi forte, que treinou, que conseguiu e se sente bem, nós teremos um prêmio vindo das mãos do Senhor, onde não precisamos ficar olhando para o lado, quem é que vai ganhar de nós, não. Precisamos olhar, ou melhor, sentir, ouvir quem está torcendo por nós. Existe uma torcida para que a gente continue essa carreira e conclua essa corrida. E na frente temos um prêmio. Que prêmio é esse que nos aguarda? Que prêmio é esse que nos aguarda? Ou seja, para que essa corrida seja concluída, para que essa carreira seja terminada, eu preciso passar por uma luta. Que luta é essa que eu e você somos chamados a passar? Será que com Jesus as coisas não seriam sempre mais fáceis? Não, não seriam. Não foi fácil para Jesus, por que seriam fácil para os cristãos? Se não foi fácil para o mestre, por que seria fácil para os seus discípulos? Não é fácil. Aqueles que ficam dizendo, venha para Jesus e a sua vida vai melhorar, eles muito provavelmente não estão falando a verdade completa. Venha para Jesus e a sua saúde vai melhorar. Não sei, não sabemos se a sua saúde vai melhorar. Venha para Jesus e você vai ter um melhor casamento. Talvez não. Talvez você vindo para Jesus, seu casamento termine, porque
o seu marido ou a sua esposa não vão querer continuar casados com você. Talvez vir para Jesus exija de você o seu trabalho. Talvez vir para Jesus exige de você que você abandone o seu namorado velho, que não presta para nada, essa relação que não te leva para canto nenhum, só te afunda. Exige muito de nós. O problema é que poucos estão querendo passar por isso. Sabe qual é o problema? O problema não é porque não querem sofrer simplesmente. O problema é porque não possuem fé verdadeira. A fé verdadeira vai desembocar em boas obras. E se a sua vida não está mudando, significa que a sua fé não é verdadeira. Sua fé é uma fé de plástico, é uma fé de mentira, é uma fé simplesmente nominal, é da boca para fora, não funciona. Em tempos de crise, ela não faz você aguentar as grandes marteladas que o mundo te dá. Faz você simplesmente viver num mundo de ideias, onde no meio da pressão, tudo aquilo vai por água abaixo. Então, ser cristão, o convite bíblico é uma luta, uma carreira. Vamos ficar cansados muitas vezes. Vamos ficar abatidos muitas vezes, vamos ficar desanimados. O que fazer para terminar essa carreira, minha amada irmã Euládia? O que é que a gente faz? O autor desta carta nos dá a dica. Vamos nos livrar de tudo que nos envolve. A ideia é todo o embaraço a gente tem que deixar para trás. Quais são os embaraços que estão fazendo com que a nossa vida seja atrapalhada? Talvez um cadastro mal amarrado. Talvez uma roupa não muito agradável no momento da corrida e aquilo faz com que você não corra tão bem. Tudo isso precisa ser deixado para trás. Olha, se o sapato está me atrapalhando, eu tiro o sapato e corro descalço. A ideia é exatamente essa. Só que sabe qual é o problema? O problema muitas vezes é que a gente ama alguns desses embaraços. A gente ama. E a gente não está disposto a abandoná-los por qualquer motivo ou de modo tão fácil. Só que se temos Cristo como algo valioso para nós, como alguém que merece de nós o nosso coração e amor, sim, então amaremos mais a Cristo e abandonaremos o que Ele mandar. Será fácil. Você pode dizer, Pastor Miguel, mas isso é fanatismo. Talvez seja fanatismo para você. Para Jesus, isso se chama fidelidade. Fidelidade. Quando adolescente ainda, o Senhor me salvou, me lembro de uma história de uma jovem no meu colégio, né? Eu já contei essa história para Milka há muitos anos. Tinha uma jovem no meu colégio e ela, eu acho que ela era apaixonada por mim, mas eu era cristão já naquele momento. Até que chega um momento ali onde ela deseja, né, apresentar o seu ponto de vista, sei lá, fazer uma declaração, alguma coisa do tipo, e eu digo não. E eu digo para ela que eu só tinha uma bala, e que eu não queria gastar a minha bala, né? A minha bala precisava ser de alguém que cria na mesma coisa que eu acreditava, que amava a mesma coisa que eu amasse, né? E graças a Deus eu atirei, deu certo, estou casado com a Milka, glória a Deus por isso. Mas o que eu estou querendo mostrar para vocês, ainda que essa ideia, essa história adolescente soe para você um pouco engraçado, lembra que para um adolescente fazer isso, ele vai receber muitas críticas, né? Os colegas não vão entender, muitas meninas vão taxar você de uma opção sexual que você não tem, você vai ter que ouvir muita coisa, não vai dar para se explicar para todo mundo, mas você vai ter que ser fiel. Isso não é ser fanático, isso é ser fiel ao Senhor. E glória a Deus por tudo isso, né? O Denis está colocando aqui, segura a bala, irmã Milka, né? Mas essa é uma história real e para mim foi uma dificuldade que eu passei na minha adolescência. E eu sei que para muitos, ainda hoje, há uma tentação gigantesca para que haja um adultério, para que haja aí uma saidinha, eu estou só me divertindo, o que é que tem, não tem nada a ver, não tem ninguém olhando, não tem problema. E aí quando então se mostra uma fidelidade, muitos vão dizer que a gente é besta ou coisa do tipo. Só que quando a gente ama e faz um compromisso de ser fiel até que a morte nos separe, isso demonstra o nosso amor e demonstra a nossa fidelidade. O mundo quer que a gente faça concessões, o mundo quer que a gente abra brechas e dê oportunidade para o pecado, mas o que o Senhor quer de nós é todo o nosso coração, é toda a nossa vida. Ora, quem é de Jesus não pode servir a outra pessoa senão o Senhor Jesus. É esse o nosso desafio, colocarmos o nosso coração diante daquele que merece de fato o nosso coração.
E essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo. Toda a nossa vida, toda a nossa adoração, todas as nossas esperanças não podem estar apenas em ideias, não podem estar apenas em pessoas, porque pessoas vão, pessoas talvez nos abandonem, talvez a gente peque contra elas. Mas o Senhor Jesus não, ele faz um compromisso de permanecer a eternidade conosco e nos levar para estar na eternidade com ele. Que promessa maravilhosa. A fé nos leva à fidelidade. Lembre disso, por favor. Se você esquecer de tudo que eu falei até o presente momento, lembre-se de que a fé leva à fidelidade. Que o compromisso de fidelidade é sim uma demonstração de amor, é sim uma grande demonstração de fé. Por favor, não esqueçam disso. Se queremos continuar a carreira, se queremos finalizar essa corrida, precisamos deixar tudo para trás que soe como empecilho, que soe como coisas que nos impedem de ir para frente. E às vezes podem ser amizades, mas amizades, talvez ambientes em que não é interessante você estar novamente, talvez sejam, sabe, coisas que você assistia e que talvez não deva assistir mais, que não te faz bem. Sei lá, identifica aquilo que faz com que você não se torne um cristão melhor, um cristão mais fiel ao Senhor. Então, a segunda coisa é que não apenas de empecilho, não apenas das coisas que nos atrapalham, mas do pecado. Olha, isso é tremendo. O pecado que tenta nos envolver. Deixa eu ler para vocês a passagem. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. A ideia de envolver, eu penso, Isaac, na palavra encurralar. Esse pecado está querendo nos acurralar, está querendo deixar a gente sem saída. Esse pecado quer nos colocar contra a parede. Mas a ideia é que o pecado não pode ser a ameaça, o pecado não pode ser a nossa distração, o pecado não pode ser aquilo que vai fazer a gente olhar para trás e não desatar as cordas do navio para que a gente siga a viagem. Não pode. A gente tem que abolir, varrer da nossa vida o pecado. De modo que, quanto mais tempo eu passo com o Senhor, Monique, quanto mais de Bíblia você lê, mais você vai identificando o quanto que você precisa deixar para trás e o quanto que muitas vezes nos tornaremos sensíveis, alertas para com os pecados que tentam nos encurralar, nos envolver. A gente precisa deixar isso para trás. São os nossos grandes dois inimigos que atrapalham a nossa corrida. O pecado que faz a gente olhar para trás e os empecilhos que não deixam a gente continuar a corrida. Minha gente, não podemos ter isso na nossa lista. Não podemos. O versículo 2, versículo incrível, é que se a gente quer continuar essa corrida maravilhosa, há também uma terceira coisa a se fazer. A primeira é ouvir as grandes testemunhas. A segunda é deixar as coisas para trás que nos atrapalham. E a terceira é olhar fixamente para Jesus. Quando eu falei, sabe qual é o prêmio que nos aguarda lá na frente? Não é uma medalha, não é um prêmio, não é um troféu, é o próprio Cristo, é o abraço do Senhor em nossas vidas. A própria presença de Cristo em nossas vidas é aquilo que a gente almeja, a gente está correndo para alcançar isso. E se sua vida é baseada em qualquer outra coisa, senão nessa perspectiva, nesse desejo, nesse anseio de estar com Cristo, você está perdendo sua vida. Você está vivendo por coisas que passam, por coisas que possuem prazo de validade. Né? Viver por conquistas, olha, as conquistas podem até vir, podem nem satisfazer tanto o nosso coração. Sabe aquela pessoa que chega até a sexta-feira e está doida para depois da sexta-feira do trabalho tomar uma, e sai para tomar uma com os amigos, e quando chega em casa a vida dele não mudou em nada? Continua a mesma porcaria de sempre, porque coisas desse tipo só conseguem satisfazer a gente por um momento muito curto. As pessoas que dançam e dançam até o chão, no outro dia, não são mais felizes. Não são. Não são. Mas ter Cristo nos traz uma satisfação e uma paz que consegue ultrapassar todo o entendimento. Podemos estar doentes e felizes, pobres e felizes, passando por dores e dificuldades e mesmo assim termos paz. Quando a nossa amada irmã Natália coloca que tem um sentimento de ansiedade e ao mesmo tempo de contentamento, isso é a pura realidade muitas vezes em nossa vida. Lutamos para que a ansiedade não chegue, mas muitas vezes ela chega. Mas a ansiedade logo ela é sufocada pelo
contentamento. E nessa luta, muitas vezes a gente não sabe quem é que está ganhando, mas a gente sabe que mais cedo ou mais tarde o contentamento vai vir e ele vem para ficar. Queridos, o maior prêmio da nossa carreira, o maior prêmio de negarmos o mundo, de negarmos as coisas que tentam nos sufocar, nos envolver, nos acurralar, é ter Cristo para sempre. A torcida grita pelo meu nome, vai Miguel, vai Miguel, e Cristo está de braços abertos para me esperar. É isso que faz com que eu diga não para o pecado. É isso que precisa me dar força para eu abandonar e para eu vencer as minhas lutas contra a minha própria velha natureza, a minha própria carne, que às vezes sente saudade da lama, que às vezes sente saudade de onde Cristo me tirou. E então eu lamento, coço minha cabeça e peço perdão ao meu Senhor. E sabe o que acontece? Ele me perdoa, porque Ele me garante que todos aqueles que confessam seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar o seu povo de toda injustiça. O Senhor Jesus faz isso. Então, Ele está lá na frente, Ele não vai dar prêmio, Ele é o prêmio de todos aqueles que confiam nele pela fé. Quem é esse Jesus? Esse Jesus é o autor e consumador da nossa fé. É aquele que faz a fé brotar em mim e é aquele que faz a fé perseverar em meu coração. A fé não é simplesmente um desejo humano, um sentimento natural. Fé é algo sobrenatural. Fé é a certeza de coisas que os meus olhos não podem enxergar. A fé é uma certeza de que algo que vai acontecer, vai de fato acontecer, porque simplesmente Jesus prometeu que iria acontecer. Ora, se o Senhor Jesus Cristo disse que vai voltar, ainda que eu não esteja vendo Ele voltar, mas eu preciso acreditar. E essa fé, ela não vem de mim, ela é sobrenatural. A fé cristã, ela é sobrenatural. O ser humano pecador e miserável faz da fé algo que é menor daquilo que deveria ser. De modo que a gente coloca esperança, expectativa em qualquer outra pessoa, em qualquer outra coisa que não o Senhor Jesus Cristo. Quando dependemos de Jesus e mais de outras pessoas, não estamos sendo fiéis ao Senhor Jesus. Não estamos sendo fiéis ao Senhor. Ele quer de nós a nossa exclusividade, do mesmo modo que a Milka merece a minha exclusividade. O Senhor Jesus é apresentado na Bíblia como noivo. E aqueles que creem como a noiva. Há um compromisso profundo aqui. Não é qualquer tipo de relacionamento. É algo profundo, é algo maravilhoso, é algo incrível. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. E o texto vai continuar falando sobre Jesus, mostrando que ele, o Senhor Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. A cruz, nós sabemos, não foi fácil. A cruz, nós sabemos, não foi simpática para com o Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, haviam dores, agonia na alma do Senhor Jesus Cristo. Ele chorou, e o Evangelho vai mostrar que ele chorou lágrimas de sangue, de tamanha dor daquilo que a cruz traria. E sabe o que a cruz traria para Jesus? Não apenas dor, não apenas sofrimento, não apenas sangue derramado, mais do que isso. A cruz significou para Jesus, foi de fato para o Cristo, uma separação do Filho para com o Pai. O Pai demonstra toda a sua justiça, toda a sua ira e derrama todo o seu castigo em Cristo, em seu Filho. Isso é absurdo, isso é terrível. Quando nós pensamos na cruz, muitas vezes pensamos a cruz é uma demonstração de amor. Sim, mas não é só isso. A cruz ela era terrível. A cruz era lugar para pessoas amaldiçoadas. Maldito aquele que for pendurado no madeiro. Cruz não era coisa boa, é coisa ruim. Era coisa ruim. Hoje, para nós, a cruz se tornou um símbolo para nós cristãos, porque demonstra que aquele que sofreu, morreu, também ressuscitou. A cruz, de modo, é um simples símbolo que aponta para a obra de Cristo. Mas a cruz, em si, causava pavor a Jesus. Não porque ela era dolorosa, mas porque a cruz faria de Cristo alguém separado do Pai. E você sabe por que ele foi separado do Pai, pelo menos por um momento? Por causa dos nossos pecados. Por causa do meu pecado. Por causa do pecado da Auseládia. Por causa do pecado Nogueira.
do Gutenberg, da Ana Paula, do irmão Ozete, do irmão Josué, da irmã Joélia, pelo pecado desse povo, o Senhor teve que pagar. Mas sabe, enquanto a cruz é tão terrível, o depois da cruz é algo incrível. O apóstolo Paulo vai dizer que depois da cruz ele ressurgiu, ele subiu aos céus e agora ele está sentado à destra do Pai e recebeu um nome que está acima de qualquer outro nome. Meus amados irmãos, o que veio depois da cruz era felicidade. O que veio depois da cruz foi felicidade para o Senhor Jesus Cristo por estar de volta unido com o seu Pai. Por causa da cruz, por causa da felicidade, Jesus suportou tudo isso. Sabe qual é o desafio então? Por causa do Cristo que nos espera, podemos passar por qualquer dificuldade em nossa vida. Nós somos um bando de crianças bobas, essa é a verdade. No momento da dor, a gente choraminga e pede para a dor passar. Mas e se, eu pergunto, e se Deus quiser que a dor continue? E se Ele quiser que a dor venha, continue e até cresça na nossa vida, para que nós possamos nos tornar pessoas mais dependentes e gratas dele? E se isso acontecer? A minha pergunta é, será que Deus seria justo? Ora, Ele seria. A nossa vida é dele. Este universo é dele. Ele faz o que ele quer, mas ele também nos mostra que ele não é um tirano, um egoísta. Tudo que ele faz para a sua própria glória e para a nossa alegria. A gente não entende ainda, mas depois a gente começa a entender. Nem que seja só na eternidade, mas um dia nós entenderemos. Hoje, vemos como um espelho, de modo obscuro e embaçado, mas um dia veremos face a face, entenderemos plenamente. Um dia saberemos muito mais do que sabemos hoje. Todas as travas da nossa mente serão retiradas e compreenderemos a verdade como ela é, nua e crua. Maravilha isso. Então o Senhor Jesus Cristo nos mostra que se Ele suportou a cruz, ora, vamos tentar pensar nisso também. Versículo 3. Ainda no versículo 2, desprezando a vergonha, ou seja, Ele fez pouco caso das cuspidas, Ele fez pouco caso das chicotadas, Ele fez pouco caso dos tapas e dos socos, Ele fez pouco caso da coroa de espinho, dos pregos em suas mãos, da morte, das blasfêmias narradas e faladas contra Ele. Ele fez pouco caso disso, porque o que estava depois da cruz era suficiente e era maravilhoso para Ele. Meus amigos, o que é que vem depois do sofrimento? O que é que vem depois? O que é que vem depois? Vida com Deus, vida plena com o Senhor. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Ele fecha, então, a ideia que ele começou a fazer. O objetivo deles é que nós, os cristãos, nem nos cansemos e nem nos desanimemos na nossa carreira, na nossa corrida cristã. Tudo que ele falou para que a gente pudesse aplicar isso. Então, se eu quero continuar e completar a minha carreira, eu preciso ouvir a torcida. Eu preciso aprender com as testemunhas. Sejam aquelas que já morreram pelos relatos da palavra do Senhor, sejam por aqueles que ainda vivem. Ora, meus amados irmãos, vamos trazer aqui para nós. Já tivemos que nos despedir de muitos dos nossos irmãos da nossa igreja que foram promovidos e estão com o Senhor hoje. E eu me lembro, permitam-me aqui falar disso, é um pouco delicado, mas eu queria compartilhar com vocês. Eu estava num momento com o Isaac e com a Natália, eu havia os convidado para vir aqui para Sobral, naquele exato momento eu estava em Fortaleza, fazendo alguma coisa, não me lembro o quê, e eu recebo de madrugada uma mensagem da Ozeládia, falando que a nossa amada irmã Zélia havia partido para estar com o Senhor. E eu em Fortaleza pensei, meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer? Né? E em meio a uma madrugada de oração, de clamor ao Senhor, o Senhor me dá uma palavra, eu falo com o Isaac, falo com a Natália, eles vêm comigo e a gente participa, eu tive a oportunidade de participar do melhor velório que eu já participei. Será que faz sentido eu falar isso, melhor funeral? Porque não existe funeral bom, né? Funeral é sempre ruim, a morte é sempre dolorosa, a morte ela é sempre terrível. Mas, meus amados irmãos, aquele velório foi incrível para mim. A irmã Zélia já havia partido. E mesmo assim,
o seu legado continuava a nos ensurdecer de tão grande, tão verdadeiro e tão forte que era. De modo que o testemunho da nossa amada irmã Zélia ainda inflama e incentiva muitos irmãos, muitos. Vou falar, por exemplo, da nossa amada irmã Gracinha, o tanto que a irmã Gracinha fala do auxílio da ajuda. Eu falo para você, minha amada irmã Gracinha, você tem que ser crente do jeito que a irmã Zélia queria que você fosse. O testemunho dela é como uma torcida para você continuar. Faz sentido o que eu estou dizendo? Quando os cristãos morrem, eles deixam um legado para que a gente continue a carreira e continue firme e que a nossa corrida seja constante. A gente não pode desanimar. Ah, pastor, está doendo. Está doendo sim, eu sei. Ah, pastor, mas é difícil. É difícil sim, eu sei. Ah, pastor, mas aconteceu isso aqui. Eu sei, vai acontecer pior. Mas o que acontece é que o Senhor é o nosso prêmio e a torcida está lá. Então temos uma torcida, temos que nos livrar daquilo que nos afasta do pecado e temos que alcançar o prêmio. Isso tudo, o objetivo de falar disso tudo é para que a gente nunca perca. E sabe o que é perder na corrida? Perder é cansar, perder é desanimar, perder é desistir. Deus não está nos chamando para covardia. A nossa fé vence. Podem tirar o nosso pulmão, podem tirar o nosso fôlego, podem tirar nosso coração, mas nunca roubarão a nossa fé. Os desanimados são os fracassados. E Jesus não chama seus discípulos para serem fracassados. O fracasso é o fracasso da vida anterior, não o fracasso da fé. A fé não naufraga, não fracassa, não se afoga, não morre. Quem disse que o amor pode acabar? Já cantava a catedral. Então, nos mostra, meus amados irmãos, que na luta contra esse pecado, nós ainda não resistimos ao ponto de derramar o nosso próprio sangue. E se isso chegar, mesmo assim, continuaremos crendo. Eu falo tudo isso, meus amados irmãos, igreja querida na qual estou com tantas saudades e amigos que me ouvem agora, porque estamos com um desafio. Esse desafio que temos enfrentado como igreja é o desafio da solidão, é o desafio do distanciamento, o desafio da saudade e de tantos sentimentos que vocês colocaram aqui de modo escrito. Mas sabe qual a ideia? A ideia é que a gente não pode deixar a peteca cair. A gente não pode deixar o cansaço bater na nossa vida, sabe? A gente não pode se acostumar com esse mundo, se acostumar com as coisas, a gente não pode. Nós temos um anseio por algo que não é aqui. Aqui pode até estar bom para um momento, mas aqui não é o nosso lar. Aqui a gente está de passagem. A gente tem algumas pessoas, eu acho que a Dayana colocou gratidão. A gente tem que ter esse sentimento mesmo, agradecer sempre ao Senhor. E a gente tem esse desafio de tentar lembrar sempre o que é que o Senhor faz e o que é que Ele opera na nossa vida. Mas a gente não é o nosso lar, aqui não é o reino, sabe? O reino vai vir ainda. Né? Não somos cidadãos daqui. Todos que creem no Senhor Jesus Cristo sentem agonia. Alguém falou aí agonia, né? Existe uma agonia por pertencermos aqui a essa terra. Nós fazemos parte momentaneamente dessa terra, mas uma terra, um novo céus e nova terra nos aguardam. Aqui ainda teremos decepção, choro, sofrimento, morte, demissões, dívidas, teremos gastrites nervosas, reumatismo, que não chama mais reumatismo, né? Teremos, me lembrei com a palavra artrose, né? Teremos artrose, teremos aqui problemas na coluna, nossa saúde vai falhar, lidaremos com doenças como diabetes, lidaremos com perdas dos nossos amigos, lidaremos com câncer, mas um dia não lidaremos mais com nada disso, porque estaremos com aquele que venceu a morte, porque ressuscitou ao terceiro dia. Jesus Cristo, então, quer nos trazer para si. Jesus Cristo quer nos ter somente para Ele. E o desafio da carreira cristã é, em tempos de pandemia, em tempos que estamos vivendo agora como igreja, onde estamos sendo privados de nos reunir como igreja, de nos abraçar, de conversar sobre a nossa vida de modo... de jantarmos juntos, de comermos pizza, de comermos tapioca. Não sei, irmãos. É a tentação de desanimar, sabe? Em meio a tudo isso, a gente está passando por uma tentação de desânimo e a gente não pode. Eu estou tocado nesse assunto já tem... Essa é a minha terceira vez que eu estou tocando nesse assunto, mas eu volto sem medo de tocar. A gente tem que ficar melhor. Depois de tudo isso, a gente tem que ficar melhor.
Os nossos cultos, depois dessa pandemia, têm que ser melhores. Os nossos cultos precisam ser feitos de mais gente chegando no horário, chegando cedo. Eu ainda sonho num dia onde todo culto, nós vamos ter uma escala bem grande na nossa igreja, bem grande, onde todo culto vai ter pelo menos uma pessoa jejuando por aquele culto. Eu ainda sonho em ter isso na nossa igreja. Onde todo domingo vamos ter uma equipe ali, antes do culto, orando. Faça chuva ou faça sol, pelos louvores, pela mensagem, pelos visitantes, pela igreja, por santificação, pelo nosso bairro, pela nossa cidade, pelos nossos governantes, orando fervorosamente, para a gente poder ver o agir de Deus na nossa vida. Nós temos que ser um povo mais crente, um povo que zela mais pela palavra de Deus, um povo que zela mais pela adoração. Quando as músicas estiverem tocando, a gente não fique... Mas que a gente cante com a nossa alma, que a gente sinta os arrepios que faz tempo que talvez a gente não sinta, que a gente comece a voltar para aquilo que precisa retornar para a nossa vida. Um calor verdadeiro, uma sinceridade profunda, um cuidado com o nosso irmão, uma atenção para com o visitante, um amor por aqueles que ainda não confiam no Senhor Jesus pela fé. A ideia é essa. Nós, como igreja, depois disso tudo, precisamos ficar melhores. Não podemos desanimar. A segunda coisa que eu queria deixar aqui para vocês, compartilhando como mensagem, todos os amigos que receberam o link por alguém e acessaram e estão com a gente até agora, você que ainda não está vivendo para Jesus, meu querido ou minha querida, repense sua vida. Repense se de fato tem sentido. Eu falo também para aqueles que acham que têm fé em Jesus. Se a sua vida não é diferente, se não há no seu coração um apego, um anseio, uma fome, uma vontade de ter mais de Jesus, de conhecê-lo pela sua palavra, significa que de fato seu coração não foi transformado. Você precisa de transformação. E essa transformação ela é sobrenatural, vem do alto, não vem de nós, vem de cima. E começa por dentro e não por fora. Não é simplesmente o parar de fumar ou parar de beber, mas é o nascer de novo. E o novo nascimento só quem pode dar é o Espírito Santo. Há muitos religiosos, inclusive no nosso meio. Aqueles que gostam das músicas evangélicas, gostam do pastor Miguel, se sentem à vontade na igreja, mas que na verdade possuem suas vidas, seus sentimentos escravizados por aquilo que não pertence ao Senhor, por aquele que não é o Senhor. E se a sua vida está nessa condição ainda, eu trago boas notícias para você. A boa notícia é que em Jesus Cristo, Deus pode te aceitar. É que em Jesus Cristo, por meio dele, você pode de fato ter um novo nascimento, ter perdão para os seus pecados. A boa notícia é de que o que Jesus Cristo operou lá na cruz, ele operou para que a nossa fé pudesse ser verdadeira, pudesse ser sincera, pudesse ser autêntica e pudesse ser eficaz. Nós não estamos simplesmente supondo que estamos corretos. Nós cremos naquele que é a verdade, naquele que não mente. E por isso, nós não somos melhores do que ninguém, mas quando confiamos em Cristo, nos tornamos diferentes de um bocado de gente. Não por sermos melhores, mas porque aquele que é perfeito segurou nossa mão e nos tirou de um poço de lamaçal, talvez de egoísmo, talvez de moralidade, talvez de vício, de drogas, talvez de futilidade da vida, de coisas bobas que passam, talvez de uma vida ensimesmada, de não se importar com ninguém, de não sentir falta de ninguém. Estou muito bem sozinho, não sinto falta de ninguém. Deus pode te resgatar de uma vida egoísta assim, mas também Deus pode tirar de uma vida de idolatria, onde você confia e põe a sua fé em muitas outras coisas que não seja o próprio Senhor. Se você faz isso, permita a minha palavra, ela é dura, mas é verdade, você está prostituindo o seu coração. Jesus quer ser seu noivo, ele quer ter um compromisso, ele quer fazer uma aliança com você que não finda com a morte, mas que começa com a morte dele e que é selada através dessa união que teremos com ele um dia. Então, pense sobre isso. Isso é muito importante, né? Isso é muito importante. Pastor, como é que eu entrego minha vida para o Senhor Jesus Cristo? Geralmente nós fazemos uma oração e pedimos a Deus perdão pelos nossos pecados. Confessamos o quão distante estamos e quanto fracos nós somos. Pedimos para que o Senhor nos dê uma fé verdadeira e pedimos para confiar nele de todo o coração. Quando confessamos com a nossa boca
Quando invocamos o nome do Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus nos garante, nós somos salvos. Quando nos arrependemos dos nossos pecados, a palavra nos garante, nós encontramos perdão, nossos pecados são cancelados. Tudo isso, não por causa da minha busca, mas por causa daquilo que Cristo operou. Meus amados irmãos, não esqueçam, nós como igreja somos um estádio, gritando, e precisamos gritar um para com o outro, para que cada um possa perseverar. Aqueles que estão também nessa arquibancada gritando, para que a gente conclua a nossa carreira cristã, a nossa corrida cristã. Lembremos de nos desfazer daquilo que nos atrapalha e de focar naquele que é o nosso prêmio, o Senhor Jesus Cristo. Amém, meus amados irmãos. Mais uma vez, um excelente momento com vocês, um tempo incrível, um tempo maravilhoso. E eu quero deixar aqui que vocês comentem, eu quero poder ler os comentários para depois eu fazer a minha última oração e finalizar aqui essa live, tá bom? Vamos lá, coloquem aí, por favor, a sua declaração de hoje, tá bom? Alguma felicitação para alguém, algum desejo, compartilhar uma pequena experiência ou o sentimento que Deus te deu através dessa palavra. Coloca aí, anota aí, que vai ser legal a gente poder ler e compartilhar os nossos sentimentos, os nossos pontos de vista, tá bom? Vamos fazer isso, vamos lá. Quem que vai ser o primeiro para a gente poder comentar e já nos agarrar e nos preparar para o fim dessa live, tá bom? Quem vai ser o primeiro? Vivi? Vai ser você, Vivi? Será que vai ser você, Vivi? Qual é o seu sentimento? Depois desse sermão, depois dessa mensagem, depois daquilo que lemos em Hebreus, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 4, o que é que te marcou mais? O que é que mais te chamou a atenção? Comenta aí para a gente poder ir se preparando para o final dessa live, tá bom? Vamos lá. Cadê vocês? Cadê o Denis? Cadê vocês? Cadê o povo da Lagoa de Santo Antônio? Vou esperar aqui o comentário de vocês. Vamos lá. Cadê o irmão Ozete? Será que o irmão Ozete está aí, rapaz? Cadê o Gutenberg? Gutenberg, será que a sua internet caiu, falhou? Será que você está online ainda? Vamos lá, povo de Deus. Escrevam para a gente poder compartilhar aqui os nossos sentimentos e pontos de vista, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Opa. Tá chegando. Gutenberg, Viviane, Ozeládia, Isaac, Natália, irmã Milka, Yarla, Luísa. O que é que ele chamou a atenção? Luísa, Monique. Vamos lá. Eu acho que não está chegando. Então, vou encerrar essa live, tá bom? Quero, por favor, que você feche os seus olhos. Vamos orar ao grande Deus. Senhor, obrigado por esse tempo maravilhoso, obrigado por esse tempo incrível. Agradeço ao Senhor por essa palavra e oro para que essa palavra esteja impregnada em nosso coração. Que o Senhor salve os teus eleitos e confirme na fé aqueles que o Senhor destinou à salvação. Por favor, que em tudo possamos lembrar de Ti e que possamos fazer o melhor uso possível desses dias confinados em casa. Traz o pão de cada dia para cada um aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Meus amados irmãos, boa noite a todos. Desejo que vocês pudessem de alguma forma receber meu abraço, nem que seja um abraço virtual, tá bom? Luana, que está aí no Piauí, Carlos Jefferson, que está em Crateús, Cibele e Joseph, que estão aí para as bandas de Camusim, Livanildo de Tapipoca, pessoal espalhado por Lagoa de Santo Antônio, pessoal aqui de Sobral, da cidade do Sinhaçaboia, né? Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Boa noite, fiquem com o Senhor. Tchau!